Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos resolver um problema do conteúdo de termodinâmica. Nesse vídeo, o conteúdo de termodinâmica é mais ligado com a primeira lei da termodinâmica. A gente vai lidar com questões envolvendo trocas de calor. A questão pede variação da energia interna do gás e a gente também precisa ter conhecimento dos mais variados processos termodinâmicos pelos quais um gás pode passar, certo? Nesse caso aqui específico, a gente só precisa ter o conhecimento mais detalhado de um desses processos, que é o processo à pressão constante. Então vamos direto à questão. Quando uma quantidade de gás monoatômico ideal, um gás monoatômico é um gás cujas suas moléculas são compostas apenas pelo átomo, né? Por um átomo que compõe o gás. Exemplo de gases monoatômicos são os gases nobres, certo? Então, quando uma quantidade de gás monoatômico ideal, e é um gás ideal, se expande a uma pressão constante, de 4 vezes 10 a quarta pascal, seu volume aumenta de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, como eu disse, a gente precisa ter o conhecimento na nossa cabeça sobre os diversos processos termodinâmicos que um gás pode passar. O gás pode passar por um processo adiabático, um processo isocórico, um processo isotérmico, e nesse caso aqui a gente vai ter um processo à pressão constante, ou seja, é um processo isobárico, certo? Um processo que acontece na mesma pressão, e nessa pressão fixa o gás vai sofrer uma expansão, né? O que se chama de uma expansão isobárica. E a pergunta é: qual é a variação da energia interna do gás? A princípio, essa questão parece ser uma questão curta, né? Uma questão simples, mas que envolve diversos conceitos diferentes, certo? Então, o que a questão pede é variação de energia interna, certo? Então, vamos começar. Acho que a equação que seria melhor para a gente começar resolvendo essa questão seria a equação que define calor específico a pressão constante, já que a gente vai ter um processo onde vai acontecer trocas de calor e esse processo acontece a pressão constante. Então a gente pode escrever essa equação aqui, certo? Que o calor que esse gás vai receber durante esse processo é igual a o número de mols do gás vezes o calor específico à pressão constante, já que o processo vai ser a pressão constante, vezes a variação de temperatura delta T que o gás vai sofrer após receber essa quantidade de calor, certo? Então, Q é igual a NCP delta T. Okay. O segundo passo, bem, a ordem, por enquanto aqui a gente está só colocando as equações que a princípio parecem ser importantes na resolução desse problema, tá certo? Então, talvez poderia ter sido o primeiro passo, mas vamos abordar agora, né, depois de ter escrito essa equação, é escrever a primeira lei da termodinâmica. Já que a gente quer calcular, no final das contas, variação de energia interna, então vamos escrever a primeira lei, que é variação de energia interna do gás, é igual à quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza, certo? Então, primeiramente, eu escrevi essa equação que contabiliza esse termo aqui, que é o termo do calor, e fica faltando trabalho. Trabalho a gente sabe que é calculado como pressão
vezes variação de volume. Isso para um processo isobárico, né? Só é necessário multiplicar a pressão pela variação de volume e eu tenho um trabalho, um processo a pressão constante. Então, agora que eu tenho a primeira lei da termodinâmica aqui, tenho essas duas equações, eu posso substituir, né? Substituir nessa equação para ver o que é que eu obtenho. Então, quando eu substituir, eu vou ter que variação de energia interna é igual a NCP delta T menos P delta V. Ótimo. Então, o que é que acontece? Você começa a olhar para a questão, né? Você vê que a questão diz que existe uma quantidade de gás monatômico ideal, mas não diz que quantidade é essa. Então, eu não sei quem é N. A questão também não diz qual é a capacidade, o calor específico molar, a pressão constante para esse gás. Esse C às vezes também é chamado de capacidade térmica, mas nesse caso aqui, como a gente está tratando com uma substância, né? Então, vou chamar de calor específico. Calor específico molar, a pressão constante CP. Não diz o calor específico molar, também não diz a variação de temperatura. Diz P e diz ΔV, certo? Então, esses termos aqui eu tenho, não tenho esses daqui. Então, vamos começar mudando essa variável, né? Aqui que a gente tem variação de temperatura. A gente vai fazer isso utilizando a equação de estado de um gás ideal, né? A equação de estado é PV é igual a nRT. Se eu aplicar uma variação, certo? Uma variação dos dois lados dessa equação, o que é que eu vou obter? Vou aplicar aqui uma variação finita, né? Um delta maiúsculo sobre PV vai ser igual a uma variação de nRT, certo? Como pressão, né? Pressão é constante em um processo, a pressão constante, então pressão pode sair de dentro desse parêntese, certo? Então eu vou ficar com P delta V é igual a número de mols do gás, ele não diz qual é, mas também não diz que está variando, né? O número é uma quantidade fixa, né? Uma quantidade que não varia. Então, N é uma constante, R é a constante dos gases ideais. Então, NR também pode sair dentro desses parênteses, certo? Então, vai ficar P delta V é igual a NR delta T. Ótimo. Poderia usar esse P ΔV e substituir NR ΔT aqui, mas não é do meu interesse porque eu não sei quem é ΔT. A questão não me diz. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, isolar ΔT, certo? Vou dizer que ΔT é igual a P ΔV sobre NR. Ok. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado agora e substituir aqui em ΔT, que eu não sei qual é a variação de temperatura desse gás durante esse processo, certo? Então, vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com ΔU é igual a NCP, que multiplica P delta V sobre NR menos P delta V. E a gente vê agora por que a questão não dá a quantidade de gás que eu tenho, porque não vai ser necessário. Eu tenho um N aqui na parte de cima, eu tenho um N aqui dividindo, então o número de mols vai se cancelar, certo? Então vou obter aqui ΔU
é igual ao quê? É igual a... Antes de escrever, né, o que é que eu vejo? Que nesses dois termos eu tenho um fator em comum, que é P delta V, né? Eu tenho P delta V aqui, tenho P delta V aqui. Então eu vou logo fatorar, tá certo? Esse fator. Vou colocar aqui em evidência P delta V, que multiplica. Nesse primeiro termo, P delta V multiplica CP sobre R. Então vai ficar CP sobre R. E nesse segundo termo eu tenho simplesmente P delta V, né? Então vai ficar menos 1. Ótimo. A questão me diz qual é a pressão, me diz qual é a variação do volume, sendo que não diz quem é CP para esse gás monatômico ideal. Então ainda vou ter que fazer algumas transformações nessa equação aqui para conseguir calcular qual é a variação da energia interna desse gás. E eu vou ter que mexer nessa razão aqui, né? CP sobre R. A gente tem uma equação que relaciona calor específico a volume constante com calor específico a pressão constante com essa constante que é a constante dos gases ideais R, certo? E a equação é a seguinte, é que Cp é igual a Cv mais R. A gente vai precisar de outra equação também, que é a equação para Cv, certo? Você consegue derivar através de um estudo estatístico das partículas de um gás monatômico ideal, você consegue achar que o calor específico a volume constante para um gás ideal monatômico é igual a 3 meios de R, certo? De maneira que se eu substituir esse resultado aqui em cima, eu tenho que Cp vai ser 3 meios de R mais R, ou seja, Cp vai ser igual a 5 meios de R, certo? De maneira que, se agora eu substituir esse valor que eu encontrei para Cp, substituir nessa equação, né, que vai me dar a variação de energia interna, substituir aqui, eu vou obter que variação de energia interna, ΔU, é igual a P ΔV, que multiplica, vai ficar 5 meios no numerador, vezes R, dividido por R, né? Então esse R aqui vai cancelar com esse R, eu vou ficar simplesmente com 5 sobre 2 menos 1. 1 eu posso reescrever como 2 sobre 2 já para fazer a subtração dessas frações, né? De maneira que eu obtenho que meu resultado final para ΔU é que é igual a 3 meios de P delta V, certo? E esse é a minha derivação final. Agora, o único trabalho que eu tenho é substituir os valores. Eu parti da primeira lei da termodinâmica, utilizei uma equação para calor, outra para trabalho, certo? E também precisei dessas equações aqui envolvendo calor específico a pressão constante e a volume constante e a constante dos gases ideais, para chegar em uma equação de variação de energia interna desse gás que só envolve as variáveis que são dadas na questão, certo? A pressão constante, sobre a qual essa transformação acontece, e a variação de volume do gás. Então, ΔU é igual a 3 meios de P ΔV. A gente pode substituir agora esses valores, certo? ΔU
é igual a 3 meios de P delta V, que é igual a 3 meios, que multiplica qual é a pressão? A pressão é 4 vezes 10 a 4 Pascal, que é a unidade do sistema internacional, certo? 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal, que eu não vou escrever a unidade, eu sei que eu estou trabalhando com unidade do sistema internacional. E a variação de volume, né, que sai de 8 vezes 10 a 3 metros cúbicos, sai de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Então, ΔV é volume final, 8, menos volume inicial, 2, que multiplica o quê? 10 elevado a menos 3, né? Coloquei o 10 elevado a menos 3 aqui em evidência, certo? 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, né? Que eu não estou escrevendo as unidades, tudo bem. Então, ΔU. ΔU é o quê? Variação de energia interna. A energia no sistema internacional é dado nas unidades de Joule, né? Na unidade Joule. Então, essa é a unidade final, certo? 8 menos 2 é 6. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. Bem, esse 2 aqui, eu posso simplificar com esse 4, vai ficar um 2, certo? Então, vamos escrever 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 daqui, vezes um 6 daqui. 6 vezes 6. Eu tenho um 10 elevado à quarta, vezes um 10 elevado a menos 3. Conserva a base, somos expoentes. 4 menos 3 vai dar 1, né? Então, vezes 10. 10 é exatamente 10 elevado ao expoente 1 joules. Ou seja, 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 10 é 360 joules, certo? Essa é a variação de energia interna que esse gás monoatômico ideal vai sofrer para fazer uma expansão à pressão constante de um volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E é isso por essa questão, gente. Espero que tenham gostado. Essa é a resposta. E até o próximo vídeo.